A escuridão, densa e pegajosa como o barro do leito do rio, engolira o campo de treinamento. O calor do dia há muito cedera seu lugar ao ar frio da noite amazônica, e apenas o vento ocasional, soprando entre as árvores, carregava o cheiro de pólvora e terra úmida. A capitã Isabela Ribeiro, dos Comandos Anfíbios da Marinha do Brasil, estava sentada numa cadeira de lona em frente ao seu alojamento, os olhos fixos na vastidão vazia do pátio. Apenas um dia antes, naquele mesmo lugar, ela havia experimentado a mais profunda humilhação de sua vida, um sentimento que, paradoxalmente, plantou a semente de algo inteiramente novo em seu coração. Lucas Almeida. O nome do sargento do Comando de Operações Especiais do Exército agora era mais do que o de um simples rival. Era o nome do homem que havia aberto uma fissura em seu orgulho inabalável, e por essa fenda, plantara uma estranha semente de respeito. A sombra dele ainda pesava em sua mente como a cordilheira dos Andes. Tendo trilhado o caminho de elite da escola naval, vinda de uma tradicional família de militares do Rio de Janeiro, ela jamais cedera o comando a ninguém. Especialmente não a um soldado do exército, um homem cujas origens humildes no sertão da Bahia pareciam a antítese de tudo o que ela representava. Mas ela aceitara a derrota de ontem. Aceitar o comando dele. Na verdade, fora forçada a aceitá-lo. O comando de Lucas não se baseava em ordens rudes ou imposição de autoridade. Era algo próximo da arte, uma sinfonia perfeitamente orquestrada que compreendia e utilizava as características de cada unidade, o terreno da selva, a umidade, os sons, tudo. Era fundamentalmente diferente da doutrina que ela sempre defenderá. O avanço frontal, rápido e avassalador, baseado em poder de fogo superior, um método que aprenderá em cursos no exterior. Ele, por outro lado, movia-se como a água de um igarapé, encontrando e explorando as fraquezas do inimigo. Infiltrava-se como vento, atingindo o objetivo sem deixar rastros. E no processo não houve um único ferido. Foi um resultado que beirava o milagre. Na escuridão sentiu a aproximação de alguém. Isabela não se levantou, apenas virou a cabeça. A silhueta era familiar. Lucas Almeida. Ele sentou-se silenciosamente na cadeira vazia ao lado dela. Por um longo tempo, o silêncio pairou entre eles, um silêncio mais confortável do que constrangedor, preenchido apenas pelo coachar distante de sapos e o zumbido incessante dos insetos. Foi Lucas quem falou primeiro. A noite está avançada, capitã. Não deveria estar descansando? Sua voz era calma e baixa como o ar da noite. Isabela soltou um pequeno sorriso e balançou a cabeça. O sono não vem. E você? O mesmo para mim. Revisando o treinamento de hoje? A revisão já terminou. Só. O nosso último acerto de contas ainda me incomoda. Ao ouvir suas palavras, o coração de Isabela afundou sutilmente. Esta noite, eu irei até você, a promessa provocadora que ela mesma fizera. Fora uma declaração arrogante a oferta de se tornar o prêmio do vencedor, mas agora o significado havia se transformado completamente. Ela olhou para o rosto de Lucas. Mesmo na penumbra, seus olhos eram claros e profundos, como se pudessem ver através de sua alma. Ela umedeceu os lábios secos e perguntou: essa promessa ainda está de pé? Uma promessa é uma promessa. Mas eu gostaria de definir o lugar e a maneira. Lucas se levantou. Seu olhar não continha malícia, mas algo sério e profundo. Vem comigo? A proposta dele tinha uma força que era impossível de recusar. Isabela levantou-se em silêncio e o seguiu. Eles deixaram a área dos alojamentos e se dirigiram para os limites do campo de treinamento, em direção a uma parte da selva onde a escuridão era mais densa. O som de seus coturnos esmagando galhos secos era o único ruído que quebrava a quietude. Depois de alguns minutos de caminhada, Lucas parou em uma pequena clareira. Ali havia 2 troncos de árvore caídos, servindo como bancos rústicos. Ele sentou-se em um e indicou o outro com um aceno de cabeça. Isabela sentou-se à sua frente. Então este é o lugar da promessa? Muito romântico, disse ela com um tom de sarcasmo que não o afetou. Ele não reagiu.
Tirou de dentro da jaqueta uma pequena garrafa térmica e 2 canecas de metal. Café. Vai ajudar a aquecer o corpo. Ele serviu o café quente e fumegante e lhe entregou uma caneca. Isabela a aceitou. O aroma amargo e intenso do café forte encheu suas narinas. Não imaginei que você prepararia algo assim. O combate é feito com o coração quente e a mente fria, ele disse. Mas o descanso precisa de calor. E a conversa também. Lucas levou sua própria caneca aos lábios e tomou um gole. Isabela ponderou o significado de suas palavras enquanto bebia o café. O calor líquido começou a dissolver o frio em seu corpo. Ela percebeu que não precisava mais manter sua guarda alta, não precisava mais tentar vencê-lo. Ali naquele espaço não havia patentes, nacionalidades ou gênero. Havia apenas 2 seres humanos. Por que você aceitou o comando? Poderia ter recusado facilmente. Ela fez a pergunta que mais a intrigava. Lucas olhou para o céu por um momento. Entre as copas das árvores, um pedaço do céu noturno sem nuvens exibia um tapete de estrelas. A senhora é uma comandante brilhante, capitã. Mas é como uma espada tão afiada que se torna quebradiça. Eu queria mostrar que, às vezes, é preciso embainhar a espada e ouvir os sons ao redor. E o mesmo vale para mim. Sou excessivamente cauteloso e, às vezes, perco oportunidades. Sua determinação e impulso são algo que preciso aprender. Sua resposta foi honesta e direta. Não havia arrogância de vencedor nem intenção de dar uma lição. Ele estava simplesmente compartilhando seus pensamentos como um soldado igual. Isabela ficou sem palavras. Muitos haviam criticado sua força, mas Lucas foi o primeiro a reconhecê-la e, ao mesmo tempo, apresentar um caminho diferente. Quem é você, afinal? Havia uma admiração involuntária em sua voz. Lucas sorriu levemente. Apenas um soldado protegendo seu país. Assim como a senhora. Eles conversaram por horas naquela noite. Sobre os treinamentos e operações que haviam enfrentado, os momentos em que estiveram à beira da morte e as histórias dos companheiros que haviam perdido. Embora viessem de culturas e mundos diferentes, sob o uniforme, suas vidas eram surpreendentemente semelhantes. Pela primeira vez, Isabela revelou suas inseguranças e fraquezas a outra pessoa, e Lucas ouviu tudo em silêncio, compartilhando suas próprias cicatrizes. À medida que a noite avançava, a distância entre seus corações diminuía. Era um sentimento próximo a uma ressonância de almas, diferente da atração comum entre um homem e uma mulher. Quando a primeira luz do amanhecer começou a surgir, eles ficaram em silêncio. Mas nesse silêncio comunicavam muito mais. Além das fronteiras e do gênero, 2 soldados fortes estavam se vendo refletidos na existência um do outro. A conversa daquela noite era apenas o prólogo de um destino grandioso que os aguardava. No momento em que a luz azulada da alvorada começou a atingir o campo de treinamento, uma sirene de emergência rasgou o silêncio. Todos os soldados despertaram instantaneamente, preparando-se para o combate por puro reflexo. Não era um simples exercício. A urgência e a estridência no som da sirene indicavam uma situação real. Isabela e Lucas, já em equipamento de combate completo, correram para o centro de comando. A intimidade da noite anterior havia desaparecido, em seus rostos, apenas a expressão fria e calculista de soldados. Na tela gigante da sala de situação, imagens de satélite da costa do Atlântico e uma torrente de dados eram atualizadas sem parar. O coronel Silva, da Marinha, e o general Monteiro, do Exército, que supervisionavam o treinamento conjunto, receberam-nos com expressões graves. A situação não é boa, disse o coronel. Há 1 hora na costa do Amapá, em águas internacionais, uma embarcação não identificada lançou um míssil contra um de nossos drones de vigilância. Felizmente conseguimos interceptá-lo, mas a embarcação está agora se movendo rapidamente para o nordeste. De acordo com a explicação do coronel, o navio não era um simples barco de contrabando ou de pesca. A análise de satélite sugeria que era uma pequena corveta de combate com tecnologia stealth de última geração.
E o pior, havia uma alta probabilidade de que estivesse carregando uma grande quantidade de armas químicas ou material nuclear, possivelmente urânio de garimpos ilegais. O objetivo é capturar este navio e garantir o material perigoso a bordo. O problema é que a embarcação está prestes a entrar em águas territoriais da Guiana Francesa. Temos que terminar a operação antes disso. Para evitar um incidente diplomático, uma intervenção militar oficial é impossível. Esta operação será conduzida por uma equipe conjunta não oficial, composta pelos melhores elementos das forças especiais de ambos os serviços, concluiu o general, seu olhar pousando em Lucas e Isabela. Sargento Almeida, Capitã Ribeiro. Quero que assumam o comando conjunto desta operação. Os homens que vocês lideraram neste treinamento são o núcleo desta missão. O nome da operação é Alvorada Sombria. Um calafrio percorreu a espinha de Isabela. Não era treinamento. Era real. Uma operação secreta da qual o destino do país poderia depender. Involuntariamente, ela olhou para Lucas. Seu olhar estava firme e calmo. Como se ele já previsse este momento. Vamos começar o briefing do plano de operação, disse Lucas, tomando a iniciativa. Sua voz não traía nenhuma hesitação. Ele apontou para as rotas e dados meteorológicos na tela, desdobrando seu plano com a mesma calma com que explicaria um exercício no dia anterior. A rota projetada do navio-alvo é em direção a Cayena. Considerando sua velocidade atual, temos no máximo 6 horas. Uma inserção por helicóptero é inviável devido ao mau tempo. A única opção é a infiltração subaquática usando um submarino. Seu plano era audacioso e preciso. Eles usariam um submarino da Marinha que estava de prontidão na área para se aproximar do navio-alvo com um veículo de entrega de nadadores, SDV. Então, desativariam as hélices com uma pequena carga explosiva para parar o navio e, simultaneamente, se infiltrariam no convés para tomar o controle. Mas a resistência será feroz. Espera-se que haja um número considerável de pessoal armado a bordo. Isabela apontou a falha. Correto. É por isso que nos dividiremos em 2 equipes. A equipe Alfa, liderada por mim, tomará a ponte e a casa de máquinas para garantir o controle do navio. A equipe Bravo, sob o comando da Capitã Ribeiro, irá diretamente para o compartimento de carga para proteger o material de risco e neutralizar ameaças externas. Seu plano maximizava os pontos fortes de cada um. A infiltração sigilosa e o controle interno eram a especialidade de Lucas, enquanto a rápida captura de alvos e a defesa com poder de fogo avassalador eram as áreas em que Isabela e os fuzileiros navais se destacavam. Isabela sentiu. Através do treinamento do dia anterior, ela aprenderá a confiar plenamente no julgamento dele. Os detalhes da rota de infiltração e a divisão de papéis serão comunicados durante o deslocamento. Reúnam suas equipes e verifiquem o equipamento imediatamente. Partimos em 10 minutos. Com a ordem de Lucas, todos na sala de situação começaram a se mover com precisão militar. Isabela correu para seus homens, transmitindo brevemente os detalhes da operação. Em seus olhos não havia medo da morte, mas a excitação e a determinação típicas das forças especiais ao enfrentar um inimigo poderoso. Os soldados da Marinha e do Exército, que até poucos dias antes trocavam provocações e competiam entre si, agora eram engrenagens de uma única e vasta máquina, movendo-se em direção a um objetivo comum. Os preparativos foram rápidos. Os operadores, equipados com o mais moderno equipamento de combate e de infiltração subaquática, embarcaram em helicópteros de transporte. Quando os rotores começaram a girar levantando uma ventania forte, o campo de treinamento rapidamente se tornou um ponto distante abaixo deles. Isabela olhou para Lucas, sentado ao seu lado. Ele estava de olhos fechados, perdido em pensamentos profundos. A imagem do homem sentado no tronco, compartilhando café e histórias na noite anterior, havia desaparecido. Agora, ele era a personificação de uma lâmina afiada. Ela pensou. Talvez, desde o início, eles estivessem destinados a se encontrar no meio de uma batalha real como esta.
Um destino onde teriam que lutar protegendo as costas um do outro em um campo de batalha fedendo a aço frio e pólvora. O helicóptero rasgava a escuridão densa, voando em direção ao coração do Atlântico selvagem e tempestuoso. A Operação Alvorada Sombria havia começado. Dentro do submarino, apenas a luz vermelha de emergência brilhava fracamente. O espaço confinado estava impregnado com o cheiro de aço, óleo e tensão. Cada operador fazia uma última verificação em seu equipamento, aguardando em silêncio a ordem de partida. Isabela encostou as costas no casco frio e verificou o manômetro de seu respirador subaquático. O ponteiro estava normal, mas seu coração batia anormalmente rápido. Ela já havia passado por inúmeras situações de combate real, mas uma operação de infiltração nas profundezas de um mar tão frio e escuro era a primeira vez. A pressão do abismo parecia esmagar seus pulmões. Naquele momento, alguém tocou levemente em seu ombro. Era Lucas. Sem dizer uma palavra, ele mostrou a ela o computador de mergulho em seu pulso. A tela exibia claramente a profundidade, a temperatura da água e o oxigênio restante. Não era uma simples transmissão de informação. Era uma mensagem. Tudo está sob controle. Mantenha calma. Seu olhar dizia tudo. Isabela sentiu e respirou fundo. Sua calma era estranhamente contagiante. Alfa Bravo, lançamento em 5 minutos, a voz fria do comandante soou pelo intercomunicador. Os operadores se levantaram em uníssono e se dirigiram para a escotilha de saída, um tubo de torpedo adaptado. A vibração sutil do submarino desacelerando era sentida por todo o corpo. Em breve eles seriam como um cardume de peixes pequenos, separados do corpo de uma baleia gigante, deixados sozinhos no vasto e hostil oceano. Lucas liderou a equipe Alfa e desapareceu primeiro dentro da escotilha. Logo depois, Isabela gesticulou para a equipe Bravo e o seguiu. A escotilha se fechou e a água do mar começou a inundar o compartimento. Em um instante, a água gelada envolveu seus corpos, e todos os sons do mundo desapareceram. Apenas o som áspero de sua própria respiração e os batimentos de seu coração enchiam o interior do capacete. Com um baque surdo, o SDV se separou do submarino. A partir de agora, eles estavam por conta própria. O pequeno submersível avançava pela escuridão como um fantasma. Apenas o sonar à frente emitia uma luz verde fraca, mostrando o terreno circundante e a localização do alvo. A distância restante até o navio inimigo era de 500 metros. A partir dali, eles teriam que desligar o motor do submersível e se aproximar usando apenas as correntes e a propulsão dos próprios operadores. O ruído era o maior inimigo da furtividade. Todos fora do veículo. Movimento individual até o ponto de encontro. Mantenham a formação, a instrução de Lucas veio pelo comunicador subaquático. Os operadores saíram do submersível de forma ordenada e se espalharam na formação em V previamente combinada. Isabela, na retaguarda da equipe Bravo, observava os movimentos de seus homens enquanto avançava lentamente. Não se via nada à frente. Apenas a silhueta fraca do companheiro à sua frente e a pequena luz da bússola de pulso eram seus guias. O fundo do mar não era silencioso. O som de criaturas marinhas desconhecidas passando por eles, o canto distante de uma baleia gigante, tudo se misturava para criar uma sinfonia bizarra. E no meio de tudo isso, eles avançavam em direção à sombra da morte. Depois de algum tempo, uma sombra gigantesca apareceu acima deles. Era o navio-alvo. Uma massa de aço colossal inimaginável da superfície flutuava como um fantasma. Seu tamanho por si só era uma ameaça esmagadora. Os operadores se aproximaram cuidadosamente da hélice em rotação, colados ao casco do navio. Enquanto 2 especialistas em demolição da equipe Alfa instalavam pequenas cargas adesivas no eixo da hélice, o resto da equipe vigiava aos arredores. Isabela apertou o fuzil subaquático em suas mãos. Se fossem detectados nesta fase, não haveria escapatória. Cargas instaladas. Detonação em 30 segundos. Ao sinal do especialista, todos os operadores se afastaram rapidamente do casco para uma distância segura.
Isabela olhou para a parte inferior do navio e começou a contagem regressiva. 3, 2, 1. Uma explosão surda transmitida pela água ressoou por todo o seu corpo. A explosão em si não foi grande, mas foi suficiente para torcer o eixo da hélice. A enorme hélice parou de girar com um som medonho. Sucesso! Alfa infiltrar pela popa. Bravo pela escotilha de carga central. Assim que a ordem de Lucas foi dada, os operadores dispararam seus ganchos de abordagem, fixando-os no casco, e iniciaram a subida vertical. As sombras negras que emergiram do mar escuro subiram silenciosamente para o convés. A chuva e o som das ondas mascaravam perfeitamente seus movimentos. O convés estava, como esperado, deserto. Devido ao mau tempo, não havia patrulhas visíveis. Mas não podiam baixar a guarda. Isabela fez um sinal para a equipe Bravo e moveu-se furtivamente em direção à escotilha de carga central. A escotilha era feita de aço pesado e estava firmemente trancada com um sistema eletrônico. Equipe de arrombamento, comecem a trabalhar, ordenou Isabela em voz baixa. 2 operadores americanos pegaram um cortador de plasma portátil e começaram a gerar faíscas na dobradiça da escotilha. O som agudo do corte foi abafado pelo rugido das ondas. Foi então que um som metálico de clique soou atrás deles. Isabela virou-se instintivamente, apontando seu fuzil. Na escuridão, um clarão de disparo irrompeu de um cano de arma. Contato! O grito de Isabela transformou o convés em um inferno em um instante. Inimigos armados surgiram da escuridão por todos os lados, despejando uma chuva de balas. A equipe Bravo imediatamente usou a escotilha de carga como cobertura e começou a responder ao fogo. Traçantes vermelhas cortavam a escuridão como raios. Capitã, 20 segundos para abrir a escotilha. O grito urgente de um operador soou por entre o tiroteio. Isabela rangeu os dentes. 20 segundos. Eles tinham que aguentar de alguma forma. Ela disparou um lança-granadas na direção da ponte, de onde o fogo inimigo estava mais concentrado. Uma explosão e um clarão de luz fizeram o ataque inimigo vacilar por um momento. Escotilha aberta. Isabela gritou sem olhar para trás. Bravo para dentro. Eu cubro a retaguarda. Os operadores saltaram um a um para o escuro compartimento de carga. Isabela permaneceu por último, despejando fogo de supressão contra os inimigos. Cada vez que seu fuzil cuspia fogo, o inimigo caía. Finalmente, depois de confirmar que o último operador havia entrado, ela se jogou para dentro da escotilha. No instante em que desapareceu, dezenas de balas atingiram o lugar onde ela estava. A operação, desde o início, estava indo da pior maneira possível. Assim que a pesada escotilha de aço se fechou, o compartimento de carga mergulhou em completa escuridão e silêncio. O som intenso do tiroteio e das ondas lá fora desapareceu como se nunca tivesse existido, e apenas a respiração ofegante dos operadores e os batimentos de seus corações ecoavam em seus ouvidos. Isabela rapidamente baixou seus óculos de visão noturna e examinou os arredores. O mundo, agora em tons de verde, parecia um labirinto gigante. Contêineres empilhados desordenadamente quase alcançavam o teto, e os corredores estreitos entre eles levavam a lugares desconhecidos. O cheiro de pólvora, metal úmido e um produto químico não identificado agredia suas narinas. Relatório de status, todos, ordenou Isabela em voz baixa. Felizmente, nenhum operador havia sido ferido durante o tiroteio. Mas o verdadeiro problema começava agora. Eles estavam no coração do território inimigo, presos em um labirinto onde não sabiam o que ou quem estava à espreita. Alfa, aqui é Bravo. Entramos no compartimento de carga. Tivemos contato com o inimigo no convés. Qual a situação? Isabela relatou a situação a Lucas pelo rádio. Após alguns segundos de estática, a voz dele soou, distorcida. Aqui é Alfa. Estamos avançando para a ponte. A resistência é mais forte do que o esperado. Bravo, mantenha o foco em assegurar o alvo, conforme o plano. O número de identificação do container é Delta Eco 73.
A comunicação foi breve, mas sua voz ainda estava firme. Sua calma, de alguma forma, ajudou a acalmar a mente confusa de Isabela. Ela fez um sinal para sua equipe. O alvo é o container Delta Echo 73. Mantenham a formação de busca em duplas. Minimizem o ruído e vigiem cada esquina. Os operadores começaram a se mover como um só corpo. Eles avançavam como fantasmas pelo labirinto de contêineres. As solas de suas botas, especialmente projetadas para abafar o som, tocavam o chão de aço frio sem fazer barulho. Isabela liderava a equipe na frente. O mundo através de seus óculos de visão noturna estava repleto de tensão. As sombras dos contêineres pareciam monstros vivos, e uma corrente de ar frio que vinha de algum lugar arrepiava sua espinha. Depois de algum tempo, Martelo, o fuzileiro que estava na ponta, parou de repente e fez um sinal de punho fechado para trás. O sinal de parada. Isabela imediatamente se encostou na parede de um container e olhou para frente. Além da interseção do corredor que Martelo apontava, uma luz fraca vazava. E vozes humanas podiam ser ouvidas. Falavam em espanhol com um sotaque estranho. Isabela pegou uma microcâmera e a entregou a Martelo. Ele cuidadosamente empurrou a câmera para além da esquina. A imagem foi transmitida para o monitor no pulso de Isabela. 5 ou 6 homens armados estavam de guarda ao redor de um container. Suas roupas não eram uniformes, mas as armas que carregavam eram fuzis de última geração. Pareciam mercenários ou um grupo terrorista. E no container que eles guardavam, o número de identificação de 73 estava claramente estampado. Era o alvo. O que faremos, capitã? Sussurrou Martelo. Um ataque frontal seria suicídio. Os inimigos tinham a vantagem posicional, e um tiroteio neste corredor estreito resultaria em pesadas baixas para a equipe Bravo. Isabela pensou rapidamente. O método que Lucas havia demonstrado no treinamento veio à mente. Usar o terreno e a psicologia, não a força bruta. Martelo, 3 granadas de fumaça. Sombra, flanqueie pelo corredor oposto e bloqueie a rota de fuga deles. O resto comigo. Disparem apenas ao meu sinal. Seu plano era simples. Bloquear a visão com fumaça e, em seguida, cercar e eliminar os inimigos confusos de ambos os lados. Os operadores se moveram silenciosamente para suas posições. Um silêncio sufocante se instalou. Isabela respirou fundo e acenou para Martelo. Ele puxou os pinos de 3 granadas de fumaça e as rolou pelo corredor. Com um silvo, uma fumaça densa rapidamente encheu o espaço, obscurecendo a visão dos inimigos. Gás. Merda. O que está acontecendo? Eles os ouviram gritar em pânico. Esse era o momento. Agora. Com o grito de Isabela, os operadores invadiram o corredor. Para eles, equipados com visão noturna e miras térmicas, a fumaça não era um obstáculo. Os inimigos em pânico tropeçavam na fumaça e disparavam aleatoriamente, mas suas balas apenas cortavam o ar. Dos canos com silenciadores da equipe Bravo, tiros precisos e letais foram disparados com um som abafado. Do outro lado, a equipe de Sombra também iniciou seu ataque. Presos em um fogo cruzado, os inimigos foram abatidos sem sequer conseguir reagir adequadamente. O confronto terminou em menos de 10 segundos. Situação controlada. Mantenham a vigilância. Isabela se aproximou dos inimigos caídos e verificou seus pulsos. Todos mortos. Ela soltou um suspiro de alívio e se aproximou do container de 73. A porta do container estava trancada com uma fechadura especial. Equipe de arrombamento Abram. Enquanto um operador usava um cortador a laser portátil para derreter a fechadura, Isabela pegou o rádio novamente. Alfa, aqui é Bravo. Estamos prestes a assegurar o alvo. Qual a situação aí? Aqui é Alfa. Ponte quase. Inimigos indo para o compartimento de carga. A voz de Lucas cortou, cheia de estática. A comunicação estava se deteriorando rapidamente. Mas ela ouviu claramente.
Os inimigos estavam indo para o compartimento de carga. Havia a possibilidade de que, ao perderem a ponte, eles estivessem tentando detonar o material de risco como um último ato desesperado. Bang! A porta do container se abriu. Sem hesitar, Isabela entrou com um fuzil em punho. E então ela parou congelada pela cena à sua frente. Dentro do container não havia bombas nem armas químicas. Em vez disso, dezenas de pessoas estavam encolhidas, seus olhos cheios de terror. Homens, mulheres e até crianças. Suas roupas estavam em farrapos e seus olhos, vazios de esperança, cheios de medo. Eles não eram armas. Eram pessoas. Mas o que é isso? Isabela murmurou atônita. Eles não eram terroristas. Este navio não era uma corveta de combate transportando armas. Era um navio de tráfico humano. A inteligência estava completamente errada. Naquele momento, um grito urgente veio de fora do container. Capitã, reforços inimigos. Muitos deles. Olhando para fora, ela viu dezenas de soldados armados cercando-os por todos os lados dos corredores labirínticos de contêineres. Eles agora estavam presos numa ratoeira. A informação falsa os havia levado diretamente para o centro de uma armadilha mortal. Merda! Isabela praguejou em voz baixa. A situação estava no seu pior momento. Eles não vieram para resgatar vítimas de tráfico humano. O próprio objetivo da missão era provavelmente uma armadilha baseada em informações falsas. Com dezenas de inimigos fechando o cerco, esses civis indefesos se tornariam um enorme fardo para a operação. Mas eles não podiam abandoná-los. Sua consciência como ser humano, antes mesmo de ser uma soldado, não permitiria. Equipe Bravo, usar o container como ponto de defesa. Protejam os civis e resistam o máximo que puderem. Martelo, coloque claymores na retaguarda. Sombra, verifique e relate a munição restante. As ordens de Isabela foram rápidas e decisivas. Os operadores que estavam em choque, recuperaram o foco com sua voz e começaram a se mover de forma coordenada. Alguns montaram uma posição defensiva na entrada do container, enquanto outros acalmavam os civis aterrorizados, levando-os para o fundo. O choro de uma criança e os soluços de uma mulher se misturavam bizarramente com o som das balas. Munição restante em média 2 pentes por homem, capitã. Granadas quase esgotadas, relatou Sombra. Eram notícias desesperadoras. Com esse poder de fogo, eles não aguentariam nem 10 minutos. Eles precisavam encontrar uma rota de fuga antes que o cerco se fechasse completamente. Alfa, responda. Alfa, Isabela chamou desesperadamente pelo rádio, mas apenas Estática retornou. O fato de não saber a situação de Lucas e da equipe Alfa a deixava ainda mais ansiosa. Se eles tivessem tomado a ponte, poderiam usar o sistema de comunicação do navio para pedir apoio externo. Mas com o contato perdido, ela não tinha certeza nem se eles ainda estavam vivos. Não posso desistir, Isabela se incentivou. Ela nunca havia abandonado uma missão. Ela era responsável por seus homens e por aqueles civis indefesos. Ela reviu o mapa do compartimento de carga em sua mente. Havia outra saída além da escotilha central pela qual entraram? Nesse momento, um velho encolhido em um canto do container agarrou a manga de seu uniforme com a mão trêmula. Ele mal falava português, mas com gestos desesperados, tentava explicar algo. Ele apontou para o chão e fez um movimento de rastejar. O chão? O que tem no chão? Isabela seguiu seus gestos e examinou o piso. No meio do chão de aço onde os contêineres estavam, ela notou um painel quadrado com uma cor sutilmente diferente do resto. Uma escotilha de emergência camuflada. Achei. Todos para cá. Os operadores correram e tentaram abrir a escotilha. Mas ela não se movia, como se tivesse sido soldada por fora. Saiam da frente. Isabela pegou um cortador de plasma e começou a derreter as dobradiças. Naquele instante, um clarão explodiu na entrada do container, seguido por um som ensurdecedor. Os inimigos haviam jogado uma granada.
Um dos fuzileiros que guardava a entrada caiu, atingido por estilhaços. Médico. Homem ferido. Enquanto o médico corria para prestar os primeiros socorros, o ataque inimigo se intensificou. Balas perfuravam as paredes do container, criando faíscas. Aquele lugar não era mais seguro. Isabela cerrou os dentes e aumentou a potência do cortador ao máximo. Finalmente, uma dobradiça cedeu. Martelo, traga todo o explosivo que restou. Vamos explodir esta escotilha. Mas, capitã, o impacto da explosão nos civis. Não temos escolha. Todos no chão, cubram os ouvidos. Martelo fixou a carga de C4 na escotilha e conectou o detonador. Tudo estava pronto. Isabela gritou para os civis e seus homens. Vou explodir. Preparem-se para o impacto. Bum! Uma explosão que abalou o mundo rasgou a escotilha. Um espaço escuro e úmido apareceu diante deles. Era um túnel de emergência conectado ao tanque de lastro, na parte mais baixa do navio. Feridos e civis primeiro. Rápido! Os operadores começaram a ajudar o companheiro ferido e os civis a descer pelo túnel escuro. Isabela ficou por último, fornecendo fogo de cobertura na entrada. Ela podia ver os inimigos invadindo o container. Ela inseriu seu último pente e disparou contra eles, antes de se jogar no túnel. Dezenas de balas choveram atrás dela. O túnel era apertado e escuro. O cheiro de água do mar e metal enferrujado era forte. Eles avançaram em fila única, cuidadosamente. Era um caminho para o desconhecido, mas era melhor do que esperar para morrer. Depois de rastejar por um tempo, o túnel se abriu em um espaço amplo. A casa de máquinas. Motores a diesel gigantes rugiam, e tubos e medidores complexos estavam por toda parte. E ali, em meio a dezenas de corpos, estava Lucas Almeida sozinho, segurando uma arma e resistindo bravamente. Seu uniforme estava manchado de sangue e óleo, e seu braço esquerdo pendia em um ângulo estranho. Mas seus olhos ainda estavam vivos. Ele estava atirando com uma pistola em uma mão contra os inimigos que avançavam. Lucas! Gritou Isabela. Lucas a viu e sorriu, um sorriso muito, muito fraco. Um sorriso que misturava o alívio de vê-la viva e a alegria de se reencontrarem naquele inferno. Demorou, capitã, sua voz, tingida de humor, estava terrivelmente rouca. Isabela ordenou à equipe Bravo, juntem-se à equipe Alfa. Acabem com eles. Com a chegada da equipe Bravo, a maré da batalha virou instantaneamente. Os inimigos que enchiam a casa de máquinas foram pegos de surpresa por um ataque pela retaguarda e caíram como folhas secas sob o fogo cruzado. Finalmente, quando o último inimigo caiu, apenas o som ensurdecedor dos motores encheu a sala. Isabela correu até Lucas. Você está bem? O que aconteceu com seu braço? Apenas deslocado. Estou bem. Ele disse como se não fosse nada, mas seu rosto estava coberto de suor frio. Isabela examinou seu braço. Não era um simples deslocamento. Parecia que uma bala havia roçado, fraturando o osso. E os outros da equipe Alfa? Ao ouvir sua pergunta, o rosto de Lucas se endureceu. Em vez de responder, ele gesticulou com a cabeça para os corpos espalhados em um canto da casa de máquinas. Eram todos operadores do exército. Eles foram todos mortos durante a tomada da ponte, pegos na última resistência desesperada do inimigo. Lucas foi o único sobrevivente, forçado a recuar para a casa de máquinas. Isabela ficou sem palavras. A alegria da vitória foi momentânea, substituída por uma profunda tristeza pela perda de seus companheiros. Mas não havia tempo para o luto. Este navio ainda era território inimigo, e eles precisavam sobreviver. Podemos parar este navio? O motor já está sobrecarregado. Vai explodir em breve. Nós o sabotamos na ponte, disse Lucas, ofegante. Seus olhos continham tristeza e uma raiva fria. Então como vamos escapar? Só há uma maneira. Lucas apontou para uma escotilha de emergência em uma parede da casa de máquinas. Pular no mar por ali.
Não podemos afundar com este navio. Como se para confirmar suas palavras, o navio começou a tremer violentamente. A fumaça que saía do motor estava ficando cada vez mais densa. A explosão era iminente. Eles tinham que deixar seus companheiros mortos para trás e se jogar mais uma vez no mar escuro para sobreviver. O tremor na casa de máquinas tornou-se violento. Faíscas saltavam do teto e o som de metal se contorcendo ecoava por toda parte. O navio estava afundando. Lucas e Isabela lideraram os operadores sobreviventes e os civis em direção à escotilha de emergência. Ao abri-la, um vento forte e ondas furiosas os saudaram. O céu ainda estava coberto por nuvens escuras, e ondas gigantescas, como se quisessem engoli-los, batiam incessantemente no casco. Temos que encontrar um bote salva-vidas. Pular no mar assim é suicídio, gritou Martelo. Mas não havia tempo para procurar. A inclinação do navio aumentava a cada segundo, balançando perigosamente prestes a virar. Não há botes. Mas há uma saída, gritou Lucas. Ele se agarrou a um corrimão quebrado e apontou para o mar. Onde ele apontava, o pequeno submersível SDV que eles usaram para chegar estava flutuando, empurrado pelas ondas. Ele não havia retornado ao submarino e estava esperando, enviando um sinal de emergência. Era a esperança. Civis e feridos primeiro para o submersível. Os operadores restantes darão cobertura e evacuarão em ordem, ordenou Isabela. Mas era mais fácil falar do que fazer. Mover pessoas para um submersível balançando nas ondas violentas, dezenas de metros abaixo, era quase impossível. Foi quando Lucas desamarrou a corda de sua cintura e começou a fixá-la firmemente no corrimão. Eu desço primeiro para garantir a posição. Enviem um de cada vez. Você está louco? Como vai descer com esse braço? Isabela o confrontou. Com o braço ferido, ele mal conseguiria segurar a corda. Se não for eu, quem será? Lucas disse sem hesitação. Seu olhar era firme. Ele passou por Isabela, agarrou a corda e, sem hesitar, saltou do navio. Isabela fechou os olhos, incapaz de assistir. Apenas o som das ondas violentas enchia seus ouvidos. Momentos depois, um sinal veio de baixo. Lucas havia chegado em segurança ao submersível. Rápido! Não temos tempo. Os operadores se moveram de forma coordenada. Primeiro, uma mulher segurando uma criança foi amarrada à corda e baixada. Os civis aterrorizados gritavam, mas se agarravam desesperadamente à corda para sobreviver. Isabela e os operadores restantes controlavam a corda de cima, ajudando-os a descer em segurança. O processo foi brutal. Cada vez que uma onda gigante batia, a corda se esticava como se fosse arrebentar, e as pessoas balançavam como bonecos de papel. Quando o último civil e o soldado ferido foram baixados, uma enorme explosão ocorreu na casa de máquinas do navio. Com um rugido ensurdecedor, o navio começou a se partir em dois. Todos pulem! Com o grito de Isabela, os operadores restantes saltaram um a um para o mar. Agora, apenas Isabela restava no convés. Ela olhou uma última vez para o navio em chamas afundando. Junto com os corpos de seus companheiros, seu passado arrogante também estava afundando naquele mar gelado. Ela fechou os olhos e se jogou em direção ao abismo frio. A água gelada do mar perfurou seu corpo. Em um redemoinho desorientador, ela nadou desesperadamente em direção à superfície. Quando finalmente conseguiu colocar a cabeça para fora d'água, o que viu foi o destroço do navio envolto em chamas gigantescas, desaparecendo no mar. E ao redor, os sobreviventes estavam ajudando uns aos outros, nadando em direção ao submersível. Isabela também começou a nadar em direção a eles. Mas sua energia já estava no fim. O equipamento pesado a puxava para baixo. Sua visão começou a ficar turva e sua consciência a se esvair. É assim que termina? No momento em que estava prestes a desistir de tudo, alguém agarrou seu braço com força. Era Lucas. Ele havia saltado do submersível e nadado em sua direção. Com apenas um braço, ele a segurou e nadou desesperadamente em direção ao veículo.
Seu rosto estava contorcido de dor, mas ele não a soltou. Aguente firme, Isabela. Ele a chamou pelo nome. Não capitã ou comandante, mas apenas seu nome. A urgência em sua voz reviveu sua consciência que se apagava. Ela reuniu suas últimas forças e se agarrou ao ombro dele. Finalmente, eles alcançaram o submersível. Outros operadores os puxaram para dentro. O interior estava lotado de sobreviventes. Todos estavam exaustos, mas se abraçavam com o alívio de terem sobrevivido. Isabela desabou no chão frio do veículo, ofegante. Ao seu lado, Lucas também caiu. Ele estava inconsciente, provavelmente pela dor. De seu braço pendurado, sangue escorria, manchando o chão. Isabela se levantou cambaleando, rasgou seu próprio uniforme e envolveu o braço dele para estancar o sangramento. Seu rosto estava pálido, mas ele respirava regularmente. Ela se sentou silenciosamente ao lado dele, olhando para seu rosto. Um encontro que começou com rivalidade e animosidade. Mas agora, ele era seu salvador e um companheiro de armas com quem havia compartilhado a vida e a morte. Ela cuidadosamente pegou a mão dele. Estava fria, mas ela podia sentir o calor da vida. O submersível começou a derivar no vasto oceano, enviando um sinal de resgate. O amanhecer estava chegando. A escuridão densa se dissipava, e uma aurora vermelha como sangue surgia no horizonte. A noite infernal havia terminado e uma nova manhã estava chegando. Eles haviam sobrevivido. Mas nem tudo estava acabado. A missão havia falhado devido a informações falsas, e eles haviam perdido muitos companheiros. E à sua frente esperava a dura realidade de ter que assumir a responsabilidade por tudo isso. O som das hélices do helicóptero de resgate era ensurdecedor. Isabela, enrolada em um cobertor, olhava fixamente para o mar que passava rapidamente pela janela. A manhã que se seguiu à noite infernal era irrealisticamente calma e pacífica. Mas a atmosfera dentro do helicóptero era pesada. Os sobreviventes estavam em silêncio. A ausência dos companheiros que até poucos dias antes contavam piadas e riam, era sentida de forma avassaladora. O sacrifício dos operadores do exército, em particular, deixou um profundo sentimento de choque e culpa nos fuzileiros. Eram de nacionalidades diferentes, mas eram, sem dúvida, uma equipe. Lucas, após receber os primeiros socorros de um médico, dormia profundamente. Talvez por causa dos analgésicos, os traços de dor haviam desaparecido de seu rosto. Isabela o observava dormir. Ela ficará ao seu lado a noite toda. Não soltara sua mão. Ela sentiu algo sólido dentro dela se quebrar, e em seu lugar, um novo sentimento se instalava. Era um sentimento mais profundo que a camaradagem, mais quente que a compaixão. Assim que o helicóptero pousou na base, eles foram imediatamente colocados em quarentena. Além dos exames médicos, começou um interrogatório intenso para apurar os detalhes da operação. Isabela sentou-se em uma cadeira fria na sala de interrogatório conjunta, de frente para os oficiais de alta patente da Marinha e do Exército. Suas expressões eram gélidas. A operação foi um fracasso, Capitã Ribeiro. Seu erro de julgamento colocou em risco tanto nossas tropas quanto os civis. Damos-lhe a oportunidade de se explicar, disse o coronel da Marinha, jogando um dossiê sobre a mesa. Seus olhos estavam cheios de decepção e raiva. Isabela mordeu o lábio. Toda a responsabilidade recaía sobre ela, a comandante. A inteligência estava errada. O alvo da operação não era armas químicas, mas uma organização de tráfico humano. Ao encontrar civis no local, fomos forçados a alterar o plano da operação. Avaliar a veracidade da inteligência também é responsabilidade do comandante. Por um julgamento precipitado, perdemos muitos soldados. Como você vai assumir a responsabilidade por perder todos os melhores agentes de uma nação aliada? A repreensão do coronel era como uma lâmina em seu peito. Não havia desculpa. Quando ela estava prestes a abaixar a cabeça, a porta da sala de interrogatório se abriu e Lucas entrou. Seu braço estava engessado e seu rosto pálido, mas seu andar era firme.
A responsabilidade também é minha, disse Lucas, parando diante dos oficiais. Como comandante conjunto da operação, todas as decisões em campo foram tomadas em conjunto por mim e pela capitã Ribeiro. A decisão de resgatar os civis também foi feita com o meu consentimento. Se quiserem atribuir responsabilidade, por favor, atribuam a mim também. Suas palavras fizeram todos na sala olharem para ele. Isabela o olhou surpresa. Ele viera para compartilhar o fardo que ela estava prestes a carregar sozinha. Sargento Almeida, você está ferido. Precisa de descanso agora, disse o general do exército com uma expressão de pesar, mas Lucas balançou a cabeça. Estou bem. E é meu dever assumir a responsabilidade pela morte dos meus homens. Sua voz era baixa e calma, mas continha uma vontade de aço. Ele começou a explicar de forma lógica o andamento da operação e a base para suas decisões em campo. Sua explicação não continha apelos emocionais ou desculpas. Apenas a análise fria e os fatos de um soldado. Ele demonstrou como a informação falsa os levou a uma armadilha e por que, naquela situação extrema, resgatar os civis foi a melhor escolha. Ouvindo, Isabela percebeu o quão limitada era sua própria visão. Ela estava pensando apenas em sua responsabilidade e honra, mas ele estava vendo a essência de toda a operação e uma causa maior. Quando sua explicação terminou, um pesado silêncio caiu sobre a sala. Os oficiais se entreolharam sem dizer nada. O interrogatório terminou ali. Nenhuma medida disciplinar foi tomada contra eles. Em vez disso, uma investigação em larga escala foi iniciada para encontrar a força por trás da armadilha e o informante interno que forneceu a informação falsa. Isabela, Lucas e os membros sobreviventes da equipe Bravo receberam ordens de permanecer na base até o final da investigação. Naquela noite, Isabela não conseguiu dormir. Ela saiu de seu alojamento e foi para o campo de treinamento para ver as estrelas. Lucas já estava lá. Com o braço engessado pendurado desajeitadamente, ele olhava para o pátio vazio. Por que você fez aquilo? Isabela perguntou, parando ao seu lado. O quê? Na sala de interrogatório. Por que me defendeu? Você poderia ter se safado facilmente sozinho. Lucas respondeu sem se virar para ela. Éramos uma equipe. E um comandante não abandona seus subordinados. Sua resposta foi tão natural que pareceu óbvia. O coração de Isabela se apertou. Você perdeu seus homens. Por minha causa. Sua voz tremeu. A culpa sufocava. Lucas lentamente virou a cabeça e olhou para ela. Seus olhos profundos a encararam na escuridão. Eles cumpriram sua missão. E a morte deles não é culpa sua, capitã. É por causa do inimigo invisível que nos atraiu para uma armadilha. Não se culpe. Nós, os sobreviventes, temos o dever de lutar por eles também. Suas palavras eram um consolo caloroso e, ao mesmo tempo, um farol mostrando o caminho a seguir. Isabela não conseguiu dizer mais nada. Ela apenas ficou ao lado dele, olhando para o céu noturno em silêncio. Um silêncio pairava entre eles, mas seus corações estavam mais fortemente conectados do que nunca. Vingança. Pelos companheiros mortos e pelos inimigos que os enganaram. Uma chama fria de vingança começou a queimar silenciosamente em seus corações. Tornou-se seu novo objetivo e a razão para lutarem juntos. O tempo de espera na base foi longo e tedioso. A maioria dos operadores sobreviventes apresentava sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, e estava recebendo tratamento psicológico. A base inteira estava imersa na calmaria antes da tempestade, aguardando a próxima ordem. Isabela e Lucas corriam juntos no campo de treinamento todas as manhãs e praticavam tiro para afiar seus sentidos embotados. Para eles, o treinamento não era apenas um exercício físico. Era o único ritual que lhes permitia esvaziar suas mentes complexas e se concentrar apenas no alvo à sua frente. Quando não estavam treinando, eles visitavam o escritório da equipe de investigação conjunta para verificar o andamento do caso. A investigação estava estagnada. A identidade dos inimigos ainda era um mistério,
e a tecnologia do navio Stealth que eles usaram não pôde ser rastreada a nenhum país. Nenhuma pista sobre o informante interno surgiu. Era como vagar em uma névoa densa. Não podemos ficar esperando. Temos que agir por conta própria, disse Isabela uma noite, voltando do treino de tiro. Havia impaciência em sua voz. É impossível sem a permissão do comando superior. Um soldado deve seguir ordens, respondeu Lucas de forma protocolar, mas seus olhos diziam que ele pensava o mesmo que Isabela. Não podemos adiar a vingança por nossos companheiros até que as ordens cheguem. Isso é um dever como ser humano, antes de ser um soldado. Isabela parou e encarou Lucas. Se combinarmos as informações que você tem e a rede que eu tenho, certamente encontraremos alguma pista. Vamos agir por conta própria, sem que o comando saiba. O que acha? Era uma proposta perigosa. Se fossem descobertos, poderiam enfrentar uma dispensa desonrosa e até mesmo uma corte marcial. Lucas hesitou por um momento. Sua razão dizia não, mas os rostos de seus homens mortos surgiram em sua mente. Ele não podia deixar suas mortes em vão. Certo. Farei isso com você. Ao ouvir a resposta de Lucas, um leve sorriso apareceu no rosto de Isabela. Naquela noite, eles se infiltraram secretamente na sala de análise de informações, evitando o sistema de segurança da base. Isabela acessou a rede de inteligência militar da Marinha, e Lucas se conectou secretamente ao servidor do Centro de Inteligência do Exército. Os dois começaram a reunir novamente todos os dados relacionados à operação anterior. Fotos de satélite, registros de interceptação de comunicação e até mesmo dados de análise de fragmentos de equipamentos inimigos recuperados após o fracasso da operação. Analisando os dados durante toda a noite, Isabela encontrou algo estranho. Lucas, veja isso. São os registros de rota de voo de aeronaves civis que sobrevoaram o Atlântico no dia da operação. Mas uma aeronave em particular desviou sutilmente de sua rota planejada. Como se estivesse espionando nossa área de operação. Lucas olhou para o monitor que ela apontava. O número do voo é da Phantom Air, um avião de carga. Registrada como uma empresa fantasma em um paraíso fiscal no Caribe. E o destino final deste avião é Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. A tríplice fronteira. Onde o dinheiro sujo do mundo inteiro se encontra. Uma hipótese surgiu na mente dos dois. Uma enorme organização criminosa por trás do tráfico humano e do contrabando de armas. E essa organização teria sua base na caótica cidade de Foz do Iguaçu. Precisamos cavar mais fundo. Lucas usou um programa de hacking para se infiltrar no servidor interno da Phantom Air. Depois de contornar inúmeros firewalls e senhas, eles encontraram a pista crucial que procuravam dentro do servidor. A lista de carga transportada naquele avião. Entre eles, havia uma grande quantidade de equipamentos de comunicação militar disfarçados de equipamentos médicos especiais. E o destinatário era um homem chamado Sr. Vargas, proprietário de um hotel-cassino em Foz. Encontramos. Isabela e Lucas se entreolharam. Finalmente, eles haviam encontrado o rastro do inimigo invisível. Sr. Vargas. Ele era provavelmente o cérebro por trás deste incidente. O que faremos agora? Devemos relatar esta informação ao comando? Ao ouvir as palavras de Isabela, Lucas balançou a cabeça. Não, ainda não. Em uma situação em que não sabemos quem é o informante interno, se relatarmos precipitadamente, o Sr. Vargas perceberá e cortará os rastros. Então, nunca descobriremos a verdade. Então, o que você pretende fazer? Nós mesmos vamos para Foz do Iguaçu. A proposta audaciosa de Lucas fez Isabela prender a respiração. Abandonar suas identidades militares e entrar no coração do território inimigo disfarçados de civis. Era quase um ato suicida. Vamos nos aproximar do Sr. Vargas e encontrar provas de que ele está por trás deste incidente. E então vamos julgá-lo com nossas próprias mãos. Seus olhos queimavam com uma chama fria de vingança. A razão a alertava sobre o perigo, mas o coração de Isabela já batia forte.
Ela confiava em Lucas. E com ele, ela estava disposta a correr qualquer risco. Tudo bem. Eu vou com você. Mesmo que seja para o inferno. Naquela madrugada, eles deixaram a base sem avisar ninguém. Deixaram para trás suas placas de identificação militar, levando apenas passaportes falsos e dinheiro. O sargento Lucas Almeida e a capitã Isabela Ribeiro estavam mortos. Agora, eles eram dois lobos famintos em busca de vingança, a caminho da cidade de Foz do Iguaçu, um lugar de luzes brilhantes e ganância transbordante. A noite em Foz do Iguaçu era mais vibrante que o dia. Luzes de neon brilhavam vertiginosamente, e uma mistura de português, espanhol e guarani soava como um ruído constante. As luzes brilhantes dos cassinos pareciam um buraco negro, sugando a ganância humana e engolindo a cidade inteira. Isabela e Lucas se instalaram em um pequeno hotel em uma viela decadente. Vestindo roupas civis que não lhes caíam bem, eles pareciam forasteiros, deslocados do brilho da cidade. A partir de agora somos funcionários da Golden Dragon, uma empresa de fachada que comercializa armas. Eu sou Miguel, responsável pelas vendas. Você é Joana, minha guarda-costas. O que acha? Isabela disse, balançando uma identidade falsa. Lucas assentiu em silêncio. Nenhuma emoção transparecia em seu rosto, mas seus olhos, sempre vigilantes, permaneciam afiados. Seu primeiro objetivo era se infiltrar no Grã-Paraná, o Hotel Cassino do Sr. Vargas. Não era apenas um lugar de jogos de azar. Era o coração do submundo de Foz, a fortaleza de Vargas. Entrar pela porta da frente era impossível. Eles precisavam encontrar outra maneira. Toda noite, há uma festa secreta para os VIPs no cassino. Se conseguirmos entrar, teremos uma chance de nos aproximar do Sr. Vargas, explicou Isabela, com base nas informações que havia coletado. O problema era como entrar na festa. Sem um convite, eles seriam barrados na porta. Não é impossível, disse Lucas. Ele olhou pela janela do quarto para a fachada extravagante do Grã-Paraná. Toda fortaleza tem um ponto fraco. Quanto mais brilhante o lugar, mais escura e negligenciada é a sombra por trás dele. Seu plano era audacioso. Infiltrar-se não pela entrada principal, mas por um túnel de serviço subterrâneo conectado à área de descarte de lixo do hotel. Ele mostrou a planta do hotel que havia obtido por meio de hacking. A planta mostrava túneis secretos não oficiais que se entrelaçavam como uma teia de aranha. Naquela noite os dois se vestiram de preto e foram para a viela atrás do hotel. Na área de descarte de lixo, que fedia a comida estragada, eles evitaram as câmeras de segurança, abriram uma grade de ventilação e entraram. Depois de rastejar por um longo tempo pelo duto de ventilação estreito e escuro, eles finalmente saíram no estacionamento subterrâneo do hotel. O estacionamento estava cheio de sedãs de luxo, e seguranças de terno patrulhavam com olhares severos. Isabela e Lucas se esconderam entre os carros, movendo-se cuidadosamente em direção ao elevador de serviço. Tudo parecia estar indo bem. Foi quando eles deram de cara com dois seguranças em patrulha. Parem! Quem são vocês? Gritaram os seguranças, levando as mãos às pistolas na cintura. Mas antes que pudessem sacar suas armas, Lucas se moveu. Como o vento, ele se lançou contra os seguranças, envolvendo o pescoço de um com o braço e, simultaneamente, atingindo a têmpora do outro com o cotovelo. Com gemidos abafados, os dois seguranças caíram silenciosamente. Tudo aconteceu em um piscar de olhos. Isabela ficou impressionada com seus movimentos ágeis e impiedosos. Era diferente do que ela vira no campo de treinamento, era a imagem de uma máquina de matar forjada no combate real. Temos que nos apressar, disse Lucas. Ele arrastou os seguranças caídos para um canto escuro, pegou seus rádios e cartões de acesso. Eles pegaram o elevador de serviço e subiram para a cobertura, onde a festa estava acontecendo. Quando as portas do elevador se abriram, um mundo completamente diferente se revelou. Sob lustres deslumbrantes, homens e mulheres em vestidos caros e smokings bebiam champanhe e riam. Música clássica tocava suavemente, e o ar estava impregnado com uma mistura de perfumes caros e fumaça de charuto.
Era o paraíso particular deles, cheio de ganância e hipocrisia. Isabela e Lucas se misturaram à multidão da forma mais natural possível. Isabela pegou uma taça de champanhe de um garçom que passava, e Lucas ficou atrás dela, como um guarda-costas observando os arredores. Seu alvo era um só, Sr. Vargas. Logo, o barulho da festa diminuiu, e os olhares de todos se voltaram para um ponto. No topo da escadaria central da cobertura, um homem de meia-idade em um terno branco apareceu. Olhos penetrantes, cabelo penteado para trás com gel e um sorriso relaxado nos lábios. Era o Sr. Vargas. Senhoras e senhores, bem-vindos à minha festa esta noite. Sua voz era suave, mas continha um carisma que dominava as pessoas. Depois de algumas palavras de saudação, ele desceu as escadas e começou a circular entre os convidados. Agora, Isabela sinalizou para Lucas com os olhos. Com a taça de champanhe na mão, ela cambaleou em direção ao Sr. Vargas, como se tivesse tropeçado. Oh, me desculpe. Ela derramou deliberadamente o champanhe em seu terno branco. Os seguranças ao redor imediatamente tentaram detê-la, mas Vargas os impediu com um gesto. Está tudo bem, senhorita. Roupas podem ser compradas, mas sua beleza não tem preço, disse ele com um sorriso untuoso, pegando um lenço e fingindo limpar a mão de Isabela. Naquele exato momento, Isabela enfiou a mão no bolso interno do paletó dele e secretamente colocou uma caneta tinteiro com um dispositivo de escuta. Tudo estava indo conforme o plano. Sinto muito mesmo, estou tão nervosa hoje. Não precisa se preocupar. Aproveite a festa. Vargas deu um tapinha leve em seu ombro e se dirigiu a outro convidado. Isabela voltou para onde Lucas estava, como se nada tivesse acontecido. Consegui, ela sussurrou. Agora eles podiam ouvir as conversas de Vargas através do dispositivo de escuta. Era uma questão de tempo até conseguirem a prova de que ele estava por trás do incidente. Mas a alegria deles durou pouco. Uma comoção começou na entrada da festa. Os seguranças que eles haviam neutralizado foram encontrados. Invasores! Fechem todas as saídas, gritaram os capangas de Vargas. A festa se transformou em caos. Os seguranças sacaram suas armas e começaram a empurrar as pessoas, procurando por eles. Fomos descobertos. Merda! Isabela e Lucas se entreolharam. Não havia mais onde se esconder. Eles estavam completamente isolados no coração do território inimigo. A festa glamourosa estava se transformando em um campo de batalha sangrento. Por aqui! Lucas agarrou o pulso de Isabela e a puxou em direção ao terraço da festa. Em meio ao caos de tiros e gritos, eles derrubaram mesas para usar como cobertura e evitar as balas. A porta de vidro que dava para o terraço se estilhaçou com os tiros. Um vento frio da noite, junto com estilhaços de vidro, os atingiu. Do lado de fora do terraço, havia um abismo de dezenas de andares. A vista noturna deslumbrante de Foz do Iguaçu se estendia sob seus pés, mas para eles, era um penhasco mortal. Não havia rota de fuga. O que faremos agora? Gritou Isabela. Os seguranças de Vargas bloqueavam a entrada do terraço, fechando o cerco. Em vez de responder, Lucas apontou para um cano de gás que passava pelo parapeito do terraço e se conectava ao telhado do prédio ao lado. A distância entre os dois prédios era de pelo menos 5 metros. Abaixa o vazio. Você está louco? Vai atravessar por ali? É melhor do que morrer. Lucas não hesitou. Ele subiu no parapeito e, sem um pingo de hesitação, saltou em direção ao cano. No breve momento em que seu corpo estava no ar, Isabela prendeu a respiração. Ele aterrissou no cano com a precisão de um acrobata. Então virou-se e estendeu a mão para ela. Rápido! As armas dos seguranças começaram a disparar contra eles. As balas assobiavam, passando perto de Lucas. Isabela cerrou os dentes, subiu no parapeito e, confiando em Lucas, se jogou na escuridão. Lucas agarrou seu braço com força e a puxou para cima do cano. No mesmo instante, o parapeito do terraço onde estavam foi destruído por tiros. Vamos! Eles rastejaram precariamente pelo cano até o telhado do prédio vizinho.
O telhado era um espaço abandonado, com apenas ventiladores velhos e caixas d'água. Eles pararam para recuperar o fôlego, olhando para o hotel de onde acabaram de escapar. A cobertura ainda estava em tumulto, e holofotes se moviam erraticamente, procurando por eles. Acho que estamos seguros aqui por enquanto, disse Isabela, ofegante. Naquele momento, o pequeno receptor em seu bolso começou a emitir um som de estática. O dispositivo de escuta que ela plantara no paletó de Vargas começara a funcionar. Ponto malditos! Eles escaparam? Ratos desgraçados! A voz irritada de Vargas soou. Chefe, o que faremos? Não há como eles terem saído do hotel. Vasculhem a cidade inteira se for preciso. E a mercadoria? Movam para o armazém abandonado no porto amanhã à noite, como planejado. O negócio não pode ser adiado. Entendido. A comunicação foi cortada. Isabela e Lucas se entreolharam. A mercadoria. E amanhã à noite no armazém abandonado do porto. É a pista decisiva que procurávamos, murmurou Lucas. A mercadoria provavelmente são as vítimas de tráfico humano que estávamos procurando ou algum outro contrabando. Amanhã à noite, vamos invadir aquele armazém, disse Isabela com voz determinada. Sozinhos, não conseguiremos. Eles estarão fortemente armados. Então, o que faremos? Não temos reforços. Lucas ficou pensativo por um momento. Um plano de operação se formava rapidamente em sua mente. Se não temos tropas, nós as criamos. Seus olhos brilharam. Em Foz, não faltam pessoas que guardam rancor do Sr. Vargas. Facções rivais, pessoas que foram à falência por causa de seus negócios. Vamos usá-los. Mas como eles vão confiar e nos ajudar? Temos que fazê-los acreditar. Apresentar um inimigo comum e oferecer uma isca que os beneficie. O plano de Lucas era extremamente perigoso, mas também era a única opção. Eles passaram a noite perambulando pelas vielas de Foz, coletando informações. A facção com maior hostilidade contra Vargas era uma nova organização chamada Escorpião Vermelho. Eles estavam perdendo espaço para a facção de Vargas. No dia seguinte, Isabela e Lucas foram ao esconderijo do Escorpião Vermelho. Ao abrirem a porta de um clube de strip decadente, homens corpulentos com tatuagens de dragão os encararam com olhares desconfiados. Viemos ver o chefe, disse Lucas, em espanhol. Momentos depois, eles foram levados para a sala mais ao fundo do clube. Lá dentro, um homem mais velho vestindo uma camisa de seda os esperava, segurando uma pequena xícara de cachaça. Ele era Cobra, o chefe do Escorpião Vermelho. Forasteiros querendo me ver? Que audácia é essa? Cobra os examinou com olhos penetrantes. Viemos lhe trazer um presente, disse Lucas calmamente. Ele abriu um mapa sobre a mesa de Cobra. O mapa mostrava a localização do armazém abandonado, junto com o posicionamento dos guardas de Vargas e as rotas de movimento previstas. Esta noite Vargas fará um negócio muito importante aqui. É onde todo o dinheiro e a mercadoria dele estarão. Enquanto distraímos a atenção dele, que tal vocês esvaziarem o cofre dele? A queda de Vargas não seria um mau negócio para você, seria? Cobra olhou para o mapa com desconfiança. E por que eu deveria confiar em vocês? Podem ser espiões enviados por Vargas. Perdemos companheiros por causa de Vargas. Nosso único objetivo é a cabeça dele. Não estamos interessados no dinheiro. A intenção assassina que emanava dos olhos de Lucas não era fingida. Cobra era um homem que viveu sua vida no submundo. Ele podia ler a verdade nos olhos das pessoas. Ele pousou a xícara e falou. Interessante. Certo. Temos um acordo. Mas com uma condição. A cabeça de Vargas deve ser minha. Feito, respondeu Lucas sem hesitação. Assim, uma aliança perigosa entre pessoas de nacionalidades e status diferentes foi formada. Sob o objetivo comum da vingança, ex-soldados de forças especiais e criminosos uniram forças. Naquela noite, o porto de Foz do Iguaçu prenunciava uma guerra sangrenta.
À noite, o porto de Foz do Iguaçu foi envolto por uma névoa densa. A área de armazéns abandonados estava imersa em um silêncio sinistro, e o som ocasional da buzina de um navio aumentava a desolação. Isabela e Lucas, escondidos no topo de um guindaste com vista para o armazém, prendiam a respiração e observavam abaixo. Através dos óculos de visão noturna, eles podiam ver os capangas de Vargas patrulhando a área. Eles carregavam fuzis automáticos e alguns até usavam coletes à prova de balas. Há mais homens do que o esperado. Os homens de cobra podem não ser suficientes, sussurrou Isabela, preocupada. É por isso que temos que abrir o caminho primeiro, disse Lucas, acoplando um silenciador em seu fuzil. Seu plano era que os dois se infiltrassem primeiro no armazém, desativassem o sistema de vigilância e eliminassem os postos de guarda principais. Quando eles criassem o caos, os homens de cobra lançariam um ataque total de fora. O sinal será este. Isabela pegou um pequeno sinalizador. Quando ela o disparasse para o céu, seria o sinal para começar o ataque. Não morra, Joana, disse Lucas em voz baixa, chamando-a pela primeira vez por seu nome falso. Havia uma emoção sutil em sua voz. Você também, Miguel, respondeu Isabela com um sorriso. Naquela breve troca de palavras, eles compartilharam o desejo pela segurança um do outro. Eles desceram silenciosamente pelo cabo do guindaste até o telhado do armazém. O telhado de metal velho rangia perigosamente a cada passo, mas o som do vento do mar disfarçava habilmente o ruído. Eles entraram no armazém por um duto de ventilação no telhado. O interior do armazém estava cheio de máquinas gigantes paradas e cobertas de poeira, e apenas a luz fraca de emergência iluminava o local. No centro havia, como esperado, muitos contêineres. O pesadelo daquela noite parecia se repetir. Lucas fez um sinal e avançou, escondendo-se entre os contêineres. Eles logo encontraram uma sala de controle improvisada em um canto do armazém. Dentro, 2 guardas monitoravam as câmeras de segurança. Isabela e Lucas trocaram um olhar. Eles entraram simultaneamente e silenciosamente pelas 2 portas da sala de controle. Antes que os guardas pudessem perceber sua presença e se virar, foram mortos por uma faca e um fio de estrangulamento que vieram de trás. Lucas rapidamente desligou o sistema de vigilância e cortou as linhas de comunicação com o exterior. Agora, o armazém era uma ilha completamente isolada. Fase 1 completa. Vamos começar a festa, disse Isabela, olhando pela janela da sala de controle para os inimigos reunidos no centro do armazém. Lá, um homem que parecia ser o Sr. Vargas dava instruções a seus capangas. E ao seu lado, havia pessoas aterrorizadas presas em uma jaula de ferro. Eram outras vítimas de tráfico humano, aquelas que eles não conseguiram resgatar no navio. Temos que salvá-los. Uma chama de raiva ardeu nos olhos de Isabela. Lucas assentiu. Eu vou distrair Vargas. Enquanto isso, a senhora garante a segurança das vítimas. Você vai enfrentar todos eles sozinho? É suicídio. Não estou sozinho. Lucas sorriu e apontou para um hidrante no canto da sala de controle. Ele abriu a válvula ao máximo. Imediatamente, os sprinklers instalados em todo o armazém começaram a soar um alarme ensurdecedor e a jorrar água. O quê? O que está acontecendo? Os inimigos entraram em pânico com a situação repentina. O alarme alto e a água que caía paralisaram sua visão e audição. Naquele exato momento, Lucas saltou da escuridão e mergulhou no meio dos inimigos. Seus movimentos eram imprevisíveis. Usando a cortina de água como cobertura, ele se movia entre os inimigos como se estivesse dançando, atingindo seus pontos vitais. Cada vez que sua pistola com silenciador disparava, os inimigos caíam sem um grito. No caos, os inimigos nem sequer percebiam quem estava atacando seus companheiros. Aproveitando a confusão, Isabela correu para a jaula. Ela atirou na fechadura e começou a levar as pessoas aterrorizadas para um local seguro. Por aqui, rápido! Mas então, Vargas percebeu a situação e apontou sua arma para ela. Até aí, sua rata! Isabela instintivamente se jogou atrás de um container.
uma bala passou zunindo pelo lugar onde ela estava. Enquanto Lucas enfrentava Vargas, os outros capangas se reagruparam e começaram a atirar em Isabela. Ela estava em uma situação desesperadora, enfrentando dezenas de inimigos sozinha. É o fim? Enquanto ela trocava seu último pente pensando de forma pessimista, a enorme porta de ferro do armazém foi arrombada com um estrondo, e vários veículos invadiram o local. Eram os homens do Escorpião Vermelho. Atirem! Não deixem nenhum vivo! Com o grito de cobra, dezenas de seus homens desceram dos carros e começaram a disparar metralhadoras. O interior do armazém se transformou instantaneamente em um enorme campo de batalha com 3 facções em conflito. No caos dos capangas de Vargas e dos homens de cobra atirando uns nos outros, Isabela perseguiu Vargas para não perdê-lo de vista. Ele estava fugindo por uma pequena porta nos fundos do armazém, carregando o que parecia ser uma mala de dinheiro. Isabela o seguiu de perto. Depois de um corredor estreito, eles chegaram a um pequeno cais. Lá, uma lancha estava esperando com o motor ligado. Parado aí! Isabela gritou e atirou em sua perna. Com um grito de dor, Vargas caiu. Maços de dinheiro se espalharam pela mala que ele deixou cair. Isabela se aproximou e apontou a arma para ele. Você matou meus companheiros. Por favor, me poupe. Eu lhe darei todo o dinheiro que quiser, Vargas implorou por sua vida de forma covarde. Isabela o olhou com desprezo e colocou o dedo no gatilho. Naquele momento, uma voz fria soou atrás dela. Já chega. Eu disse que ele era meu, era cobra. Ele e seus homens haviam se aproximado por trás dela. As armas de seus homens estavam todas apontadas para Isabela. Uma promessa é uma promessa. Ele é seu. Mas antes, só uma pergunta. Isabela não abaixou a arma e perguntou a Vargas, que estava no chão. Quem passou a informação? Quem lhe contou nosso plano de operação, o informante? Vargas, mesmo com dor, sorriu maliciosamente. Se eu contar, você me deixará viver? Responda. General Barreto. O nome que saiu de sua boca foi um choque. General Barreto. O general que supervisionava o treinamento conjunto, o mentor que Isabela respeitava e confiava como um pai. Ele havia traído tudo e todos. Isabela sentiu como se tivesse levado um soco na cabeça. Nesse momento, Cobra a empurrou para o lado e avançou. Agora é a minha vez. Cobra se aproximou de Vargas, apontou a arma para sua cabeça e, sem hesitação, puxou o gatilho. Com o som do tiro, tudo acabou. A vingança estava completa, mas o coração de Isabela estava vazio. O verdadeiro inimigo era outro. Naquele momento, Lucas veio correndo do armazém. Ele viu a expressão endurecida de Isabela e entendeu a situação. Vamos. Nosso trabalho aqui terminou. Eles deixaram Cobra e seus homens para trás e saíram silenciosamente do cais. A noite em Foz do Iguaçu ainda era brilhante, mas em seus corações, uma chama fria por uma vingança maior estava queimando. Agora a ponta de suas espadas teria que se voltar para a pátria que os traiu. No avião de volta ao Brasil, Isabela olhava para as nuvens pela janela, perdida em pensamentos. General Barreto. A traição do homem que era seu mentor e uma figura paterna abalou seu mundo até o âmago. Sua fé como soldado, sua lealdade à pátria, tudo começou a ser questionado. Ao seu lado, Lucas estava de olhos fechados, em silêncio. Ele também devia estar com o coração pesado. Eles haviam derrotado um grande inimigo, mas ao mesmo tempo, descobriram a existência de um inimigo ainda maior. E esse inimigo não estava do lado de fora, mas no lugar mais profundo da organização a que pertenciam. O que você pretende fazer agora? Isabela quebrou o silêncio. Temos que revelar a verdade. Descobrir por que o general Barreto nos traiu e se há outro cérebro por trás dele. Mas como? Ele é um dos generais mais graduados do Ministério da Defesa. Ninguém vai acreditar na palavra de 2 desertores como nós. Pelo contrário, seremos nós a cair numa armadilha. É por isso que precisamos de provas. A palavra de Vargas antes de morrer não é suficiente.
Precisamos encontrar provas concretas de que ele estava em conluio com organizações criminosas. Todas as informações dele devem estar armazenadas em um servidor de segurança de nível máximo no Ministério. É impossível acessá-lo. Isabela balançou a cabeça. Mas Lucas pensava diferente. Todo sistema de segurança tem uma falha. E a pessoa que melhor conhece essa falha é quem criou o sistema. Ao ouvir suas palavras, os olhos de Isabela brilharam. Ela imaginou de quem Lucas estava falando. Espectro. O hacker lendário que projetou o sistema de segurança impenetrável do Ministério da Defesa. Diziam que ele havia sido expulso há alguns anos ao tentar expor a corrupção do governo e agora vivia escondido em algum lugar. Você quer encontrar o espectro e convencê-lo? Acha que ele nos ajudaria? Não temos escolha. Ele é nossa única esperança. Assim que chegaram ao Brasil, eles desapareceram para evitar a perseguição da Polícia Federal e da ABIN. Depois de muita procura, eles descobriram que Espectro estava escondido em um apartamento decadente em uma favela de São Paulo. Eles foram ao seu apartamento durante a noite. Quando bateram na porta, uma voz desconfiada respondeu: Quem é? Precisamos da sua ajuda. É sobre o General Barreto, disse Lucas em voz baixa pela fresta da porta. Ao ouvir o nome General Barreto, houve um movimento do outro lado da porta. Momentos depois, a porta que estava firmemente fechada se abriu cuidadosamente. Quem abriu a porta foi um jovem magro e pálido, vestindo um moletom com capuz. Seus olhos estavam cheios de desconfiança e ansiedade. Era o espectro. Como posso confiar em vocês? Nós também fomos traídos por ele. Perdemos nossos companheiros e agora somos perseguidos por nosso próprio país, disse Isabela, mostrando sua placa de identificação militar. Espectro os examinou por um momento e relutantemente fez um gesto para que entrassem. Seu apartamento estava cheio de equipamentos de informática e cabos, parecendo uma teia de aranha gigante. Lucas e Isabela lhe explicaram toda a situação. O fracasso da operação, a morte de Vargas e a traição do General Barreto. Enquanto ouvia a história, o rosto de Espectro escurecia. Barreto. Aquele desgraçado. Ele era podre desde o início. Fui expulso porque descobri acidentalmente seus registros de Caixa 2. Mas antes que eu pudesse tornar as provas públicas, ele me acusou de traição à pátria, disse Espectro com raiva. Você ainda tem essas provas? À pergunta de Lucas, Espectro balançou a cabeça. Não, foram todas destruídas. Mas se eu conseguir acessar o servidor dele, posso encontrá-las novamente. Ele tem o hábito de guardar todos os seus registros de transações em arquivos criptografados em seu servidor pessoal. Você consegue invadir esse servidor? Impossível. O servidor dele é protegido por um firewall triplo, mais forte que o sistema do ministério que eu mesmo projetei. Não dá para invadir sem acesso físico. Acesso físico? Significa ir diretamente à sala do servidor principal, no quinto subsolo do prédio do Ministério da Defesa em Brasília, e conectar este USB ao servidor pessoal dele. Isso instalará um programa de backdoor que contorna o firewall. Espectro mostrou um pequeno USB. Infiltrar-se no coração do Ministério da Defesa, um dos lugares mais seguros do mundo. Era o mesmo que uma missão suicida. Isabela hesitou. Mas o olhar de Lucas era inabalável. Nós faremos isso, a resposta firme de Lucas fez Isabela se decidir. Não havia mais para onde recuar. Eles decidiram mergulhar no coração mais perigoso para restaurar a honra de seus companheiros mortos e expor a corrupção de sua pátria. Tudo bem. Mas a chance de sucesso é menor que 1%, disse Espectro, pessimisticamente, enquanto lhes explicava a planta interna do prédio do Ministério e as vulnerabilidades do sistema de segurança. Quanto mais ele explicava, mais a dificuldade da operação parecia inimaginável. Centenas de câmeras de vigilância, sensores de movimento, sistemas de reconhecimento de voz e guardas armados patrulhando 24 horas por dia. Era a fortaleza mais perfeita construída pelo homem.
Se a chance de sucesso é de 1% para nós, é suficiente, disse Lucas calmamente, olhando para o mapa. Em sua mente, dezenas de rotas de infiltração e planos de contingência para situações inesperadas já estavam sendo simulados. Observando-o ao seu lado, Isabela pensou. Com este homem, mesmo que a chance fosse de 0%, ela sentia que poderiam realizar um milagre. Sua última guerra estava apenas começando. A noite do dia D era especialmente escura. Isabela e Lucas, em um bueiro a alguns quarteirões do prédio do Ministério da Defesa, faziam a verificação final de seus equipamentos. Spectro, em uma van a uma distância segura, fornecia suporte de comunicação ao sistema de segurança do prédio. Pronta? Perguntou Isabela, fechando o zíper de seu traje tático preto. Lucas assentiu em silêncio. Em seu rosto não havia tensão, mas a concentração fria de um cirurgião antes de uma operação. Início da operação em 1 minuto. Vou desativar as câmeras de vigilância do sistema de ventilação por 30 segundos. Aproveitem para entrar pelo duto de ventilação do primeiro subsolo, a voz de Spectro soou pelo fone de ouvido. Entendido. A contagem regressiva começou. 10, 9, 8. Isabela respirou fundo e fechou os olhos. Os rostos de seus companheiros mortos passaram por sua mente. Esta luta era por eles. Agora. Ao sinal de Spectro, os dois rastejaram pelo esgoto até o enorme duto de ventilação no subsolo do prédio. Eles cortaram silenciosamente a grade de ventilação com um cortador a laser e entraram. O rugido do ventilador gigante os saudou. Eles usaram o barulho para se esconderem e começaram a se mover pelos dutos de ventilação interligados como uma teia de aranha, em direção ao 5º subsolo. O duto era estreito e escuro. Eles tiveram que rastejar em um espaço que mal cabia a uma pessoa. Para evitar os sensores de movimento e infravermelho instalados em vários lugares, eles mantiveram todos os seus sentidos em alerta máximo. Seguindo as instruções de Spectro, eles passaram pelas seções perigosas aproveitando os breves momentos em que o sistema de vigilância era desativado. Era como andar em gelo fino, onde um único erro não seria tolerado. Depois de algum tempo, eles finalmente chegaram ao duto de ventilação diretamente acima da sala do servidor. A sala do servidor está logo abaixo. O problema é que todo o chão é coberto por sensores de peso. Se uma pena cair, o alarme soará. A voz de Spectro estava tingida de desespero. Isabela olhou para baixo pela fresta do duto. Inúmeros servidores emitiam uma luz azul e zumbiam, e o chão era coberto por painéis especiais lisos, sem nenhuma fresta. Não havia onde pisar. Há uma maneira, disse Lucas em voz baixa. Ele desamarrou o fio de sua cintura e o fixou firmemente na estrutura de metal do duto. Eu desço primeiro e fixo o fio no teto. Podemos evitar os sensores se nos movermos pelo ar? Isso é loucura. A alta tensão correndo lá embaixo. O menor erro e ao fim. Confie em mim. Lucas não disse mais nada, prendeu-se ao fio e desceu silenciosamente para a sala do servidor. Como uma aranha, ele se moveu acrobaticamente pelo espaço estreito entre os servidores, instalando fios adicionais nos canos do teto. Suor escorria de sua testa, mas suas mãos não tremiam. Finalmente um fio que atravessava a sala do servidor foi instalado. Do outro lado, Lucas sinalizou para Isabela. Isabela engoliu em seco, confiou seu corpo ao fio e se lançou no ar. Seu corpo passou raspando perigosamente pelos servidores. Seu coração parecia que ia explodir, mas ela confiou em Lucas e avançou. Finalmente, eles chegaram em frente ao servidor pessoal do General Barreto. Agora é só conectar o USB. No momento em que Isabela pegou o USB e tentou conectá-lo à porta do servidor, um alarme agudo soou por toda a sala. Ao mesmo tempo, a porta de ferro firmemente fechada se abriu, e guardas armados invadiram. É uma armadilha, a voz urgente de Spectro soou. Barreto sabia. Isso foi uma armadilha desde o início. De todos os lados, canos de armas apontavam para eles. E entre os guardas, o General Barreto apareceu.
Em seus lábios havia um sorriso vil de vencedor. Bom trabalho em chegar até aqui, Isabela. Sabia que você não me decepcionaria. General. Por quê? Isabela perguntou com a voz trêmula de traição. Por quê? Dinheiro e poder. Você ainda é muito ingênua. Este mundo não gira em torno de palavras românticas como honra. Aquele com mais poder leva tudo. Ele gesticulou para que os guardas abrissem fogo. Não havia escapatória. No momento em que tudo parecia perdido, Lucas arrancou o USB da mão de Isabela e o conectou ao servidor. Seu desgraçado, gritou Barreto, mas já era tarde demais. Assim que o USB foi conectado, todos os monitores da sala ficaram pretos, e então em letras vermelhas, a mensagem instalação do programa Backdoor concluída, apareceu. Agora todas as provas estavam nas mãos de Spectro. Você também está acabado, disse Lucas friamente. Enfurecido, Barreto sacou sua própria arma e apontou para ele. Vou matar você primeiro. Bang! Um tiro ecoou. Mas não foi Lucas quem caiu. Foi Isabela que se jogou na frente dele. Sangue jorrou de seu ombro. Isabela! Lucas gritou, amparando-a enquanto ela caía. Naquele instante, todas as luzes da sala do servidor se apagaram, e os sprinklers de emergência dispararam, jorrando água. Spectro havia causado uma última perturbação no sistema. Na escuridão e no caos, Lucas amparou a ferida Isabela e gritou. Spectro, me diga a rota de fuga. Atrás da sala do servidor. Há um túnel de fornecimento de energia de emergência. Saiam por ali. Lucas correu pela escuridão sob uma chuva de balas, guiado apenas pela voz de Spectro. Atrás dele, os gritos amaldiçoados do general Barreto ecoavam. Eles tinham que sobreviver. E tinham que contar tudo isso ao mundo. A última batalha ainda não havia terminado. O túnel de fornecimento de energia de emergência era estreito e úmido. Lucas correu pela escuridão sem fim, carregando Isabela que perdia a consciência em suas costas. O sangue dela encharcava suas costas. Atrás deles, o som das botas dos guardas e seus gritos se aproximavam. Só mais um pouco, estamos quase lá, a voz de Spectro vinda do fone de ouvido era a única esperança. Finalmente, uma luz fraca apareceu no final do túnel. Era uma saída de ventilação que levava à superfície. Lucas, com suas últimas forças, subiu pela escada de metal. Ao sair, o ar frio da madrugada invadiu seus pulmões. Eles haviam saído em um parque deserto atrás do prédio do ministério. Por aqui, a van dirigida por Spectro parou abruptamente na frente deles. Lucas deitou Isabela cuidadosamente no banco de trás e entrou no carro. A van desapareceu na escuridão com os pneus cantando. Merda, ela está perdendo muito sangue. É perigoso, gritou Spectro, olhando para o estado de Isabela pelo retrovisor. O rosto dela estava pálido como papel, e sua respiração cada vez mais fraca. Não podemos ir a um hospital. Seremos presos na hora, disse Lucas, rasgando sua camisa para pressionar com mais força o ferimento dela. Mas o sangue não parava. Eu conheço um lugar. Um médico sem licença, o melhor que existe, mas que só se importa com dinheiro. Vamos para lá. Spectro virou o volante em direção a uma área pobre de Brasília. A van cortava as ruas vazias da madrugada com as luzes de emergência ligadas. Lucas segurou a mão de Isabela com força. Estava fria como gelo. Você não pode morrer, ele repetia em sua mente. O medo de perdê-la apertava seu coração. Desde quando ela havia se tornado tão importante em sua vida? Eles se conheceram como rivais, tornaram-se companheiros de armas e agora, ela era mais preciosa que sua própria vida. Ele não conseguia imaginar um mundo sem ela. O lugar que Spectro mencionou era uma sala de cirurgia secreta no porão de uma fábrica abandonada. Um médico velho, que parecia bêbado, só concordou em levar Isabela para a mesa de cirurgia depois de confirmar um maço de dinheiro. A bala passou de raspão no pulmão. Sorte!
1 centímetro para o lado e teria sido morte instantânea, murmurou o médico, preparando-se para a cirurgia. Lucas e Spectro só podiam esperar ansiosamente do lado de fora da sala de cirurgia. A luz vermelha de cirurgia em andamento acendeu, e o tempo passou dolorosamente devagar. E as provas? Lucas quebrou o silêncio. Garanti tudo. É uma conexão enorme envolvendo o general Barreto, organizações de contrabando de armas e políticos corruptos de vários países. Isso é suficiente para virar o mundo de cabeça para baixo, disse Spectro, mostrando a tela de seu laptop. A tela exibia os extratos da conta secreta do general Barreto e registros de comunicação criptografados. Vou entregar isso à imprensa. Ao jornalista mais confiável que conheço. Eles conseguirão publicar? O Ministério da Defesa não ficará de braços cruzados. É por isso que precisamos ganhar tempo. Até que eles confirmem a autenticidade desses dados e publiquem a matéria. Até lá, não podemos ser pegos. Depois de várias horas, a porta da sala de cirurgia finalmente se abriu e o médico saiu. O pior já passou. Mas ainda não é seguro. As próximas 24 horas são cruciais. Lucas entrou imediatamente na sala de cirurgia. Isabela, ligada a um respirador de oxigênio, dormia profundamente. Pálida, mas seu peito subia e descia fracamente. Ela estava viva. Lucas desabou ao lado de sua cama, acariciando seus cabelos com cuidado. Nesse momento, um alarme soou no laptop de Spectro. Droga! Barreto começou a controlar a imprensa. Ele está nos pintando como terroristas que ameaçam a segurança nacional. Nossas fotos e informações pessoais estão sendo divulgadas em todos os canais. Na tela, seus rostos e o de Isabela apareciam com a palavra procurado em letras vermelhas. Eles não eram mais heróis tentando salvar seu país, mas os fugitivos mais perigosos. A cidade inteira estava se transformando em uma enorme prisão para capturá-los. Não podemos mais ficar aqui. Temos que sair agora, gritou Spectro em pânico. Mas era impossível atravessar o cerco com Isabela inconsciente. Eu fico, disse Lucas, decidido. Você pega essas provas e entra em contato com o jornalista de qualquer maneira. Eu vou ganhar o máximo de tempo que puder aqui. Você está louco? Como vai aguentar sozinho? Isso é uma ordem, disse Lucas, olhando para Spectro com os olhos de um soldado pela primeira vez. Não havia medo em seus olhos. Apenas a firme determinação de proteger a pessoa que amava e de revelar a verdade. Sobreviva, por favor. Spectro, com os olhos vermelhos, pegou o laptop e saiu do porão. Agora, apenas Lucas e a inconsciente Isabela restavam na fábrica abandonada. Lucas trancou as portas e começou a instalar armadilhas por toda a fábrica. E ao seu lado, ele colocou uma pistola carregada com seu último pente de balas. Do lado de fora, o som das sirenes da polícia se aproximava cada vez mais. A batalha final estava prestes a começar. As sirenes da polícia cercando a fábrica abandonada rasgavam o ar. Uma voz de um megafone pedia incessantemente que ele se rendesse, mas Lucas não se moveu. Ele vigiava os monitores das câmeras de segurança da fábrica, ao lado da cama onde Isabela repousava. Dezenas de agentes do BOP cercavam o prédio, preparando-se para invadir. Está me ouvindo, Sargento Almeida? Uma voz familiar soou do megafone. Era o general Barreto. Vou levar a Isabela. Se você se render pacificamente, pouparei sua vida. Esta é minha última oferta. Sua voz era uma mistura astuta de persuasão e ameaça. Lucas riu com desdém. Ele pegou o microfone do equipamento de comunicação e respondeu brevemente. Espere por mim no inferno. Assim que sua resposta terminou, todas as janelas da fábrica se estilhaçaram, e granadas de luz e gás lacrimogênio foram lançadas para dentro. Com explosões ensurdecedoras, os agentes do BOP começaram a descer por cordas pelas janelas. Lucas, que já havia preparado uma máscara de gás, colocou-a e também uma pequena máscara de oxigênio em Isabela. Então, ele acionou o interruptor da primeira armadilha que havia montado.
Faíscas elétricas poderosas saltaram do chão sob os pés dos agentes que entravam pela janela, incapacitando-os instantaneamente. Para os agentes que arrombavam a porta da frente, ele soltou uma pilha de enormes tubos de aço que havia pendurado no teto. Com o estrondo, os agentes que entravam foram esmagados. Mas o número de inimigos era esmagador. Era impossível deter todos eles. O interior da fábrica rapidamente se tornou um campo de batalha com um tiroteio intenso. Lucas se movia rapidamente entre as coberturas, derrubando os inimigos um a um com tiros precisos. Ele estava sozinho, mas lutava como um esquadrão inteiro. Cada movimento seu era o resultado de inúmeras batalhas, calculado e aprimorado. Mas sua munição estava acabando. E ferimentos começaram a aparecer em seu corpo. Uma bala que roçou sua cintura o fez sangrar. Tosse, tosse. Uma tosse fraca soou atrás dele. Era Isabela. Ela havia recuperado a consciência. Lucas, com os olhos turvos, ela tentava entender a situação. Não se mova. Seu ferimento, gritou Lucas em pânico, mas Isabela, cambaleando, levantou-se da cama. E pegou a pistola que estava ao lado. Ainda posso lutar. Ela suportou a dor no ombro ferido e, de trás de Lucas, atirou no inimigo que o ameaçava. O tiro acertou em cheio na testa do inimigo. Isabela. Estamos juntos até o fim. Ela sorriu fracamente. Os dois, de costas um para o outro, começaram a disparar suas últimas balas contra os inimigos que avançavam. Cada tiro que disparavam derrubava um inimigo. Mas sua resistência logo atingiu o limite. Finalmente a última bala foi disparada, e o som vazio de um clique ecoou. Os agentes do BOP o cercaram. Dezenas de armas apontavam para seus corações. No momento em que tudo parecia perdido, uma comoção de outro tipo começou do lado de fora da fábrica. O som de inúmeros veículos com sirenes se aproximando, e até o som de hélices de helicóptero. Enquanto os agentes do BOP olhavam para fora, confusos, a porta da fábrica se abriu e agentes da Polícia Federal invadiram. Em suas mãos, mandados de prisão. Todos abaixem as armas. O general Barreto está preso por traição e conspiração para assassinato. O grito do agente da PF que liderava o grupo congelou todos na fábrica. Espectro havia conseguido. Com base nas provas que ele entregou, a imprensa começou a noticiar a verdade, e com a opinião pública em polvorosa, a Polícia Federal finalmente agiu. O general Barreto, atordoado, foi cercado por agentes da PF e algemado. Ele lutou até o fim, gritando: "Isso é uma armadilha. Eu me dediquei tanto a este país." Sua figura patética mostrava o fim vazio do poder. Com a situação resolvida, Lucas e Isabela foram levados de ambulância para um hospital. Com a tensão aliviada, os dois se olharam e sorriram em silêncio. A longa, longa batalha havia terminado. Alguns dias depois, enquanto se recuperavam no hospital, a notícia de que haviam recebido um perdão especial chegou. Todas as acusações de deserção e operação ilegal foram retiradas, e eles recuperaram seu status militar. A honra de seus companheiros mortos também foi restaurada, e eles foram condecorados póstumamente como heróis nacionais. Tudo estava voltando ao seu devido lugar. Mas os corações de Lucas e Isabela não estavam em paz. Eles haviam perdido muito e visto demais. Sabiam que não poderiam mais voltar a ser quem eram antes. Na noite anterior à alta, Isabela visitou o quarto de Lucas. "O que você pretende fazer agora?" À sua pergunta, Lucas olhou para a paisagem noturna da cidade pela janela e respondeu: "Ainda não sei. Talvez viver uma vida tranquila." "Você não vai voltar para o exército?" O peso do uniforme tornou-se pesado demais para mim. Havia um profundo arrependimento e cansaço em sua voz. Isabela conseguia entender seus sentimentos. Ela sentia o mesmo. "Eu também. Quero largar a arma agora." Um silêncio pairou entre eles. Eles haviam dedicado tudo à sua pátria, mas o que receberam em troca foi traição e feridas. Mas eles não se arrependiam.
Naquele tempo infernal, eles haviam encontrado um ao outro a coisa mais preciosa. Vamos embora juntos? Isabela perguntou cuidadosamente. Para um lugar onde ninguém nos conheça. Não como o soldado Lucas e a soldado Isabela, mas apenas como um homem e uma mulher comuns, para começar de novo. Lucas lentamente virou a cabeça e olhou para ela. Seus olhos tremiam. Será que podemos? Será que podemos viver uma vida normal? Sozinhos não, mas juntos. Talvez seja possível. Isabela pegou a mão dele. Sua mão era quente. Lucas segurou a mão dela de volta. Pela primeira vez, um sorriso relaxado apareceu em seu rosto. A guerra brutal havia terminado. Agora diante deles havia outra jornada, curar suas feridas e começar uma nova vida. Ninguém sabia para onde essa jornada os levaria, mas uma coisa era certa, eles não estavam mais sozinhos. Um ano depois. Uma pequena vila rural na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais. Um lugar tão bonito quanto um cartão postal, cercado por montanhas verdejantes. No jardim de uma pequena casa de madeira, um homem queimado de sol cortava lenha com habilidade. Em seu rosto a agudeza do soldado fora substituída por um sorriso calmo e suave. Era Lucas. Lucas, hora do café. Uma mulher loira o chamou de dentro da casa. Era Isabela. Em vez de uniforme, ela usava um suéter confortável e em suas mãos, segurava 2 xícaras de café fumegante. Em seu rosto, o carisma ardente do passado não podia mais ser encontrado. Em vez disso, havia uma sensação de segurança e felicidade por estar com a pessoa que amava. Lucas largou o machado e pegou a xícara de café que ela lhe oferecia. Os dois se sentaram lado a lado em um banco no jardim, olhando para os picos das montanhas, bebendo café em silêncio. O espectro ligou. Ele está bem. Está pensando em uma proposta de emprego de uma empresa de segurança no Vale do Silício. Isabela quebrou o silêncio. Que bom! Ele se sairá bem em qualquer lugar. Os sobreviventes da equipe Bravo também encontraram novas vidas. Um abriu um pequeno restaurante, outro voltou para sua cidade natal e está cultivando a terra. Todos eles agradecem a você. Ao ouvir suas palavras, Lucas sorriu levemente. Eles ocasionalmente perguntavam sobre o bem-estar um do outro, compartilhando as memórias daquele dia. As cicatrizes ainda estavam lá, mas o tempo estava fazendo nova pele crescer sobre elas. Você não se arrepende? Lucas perguntou cuidadosamente. De largar tudo para viver comigo nesta cidadezinha. Isabela pousou a xícara de café e pegou a mão dele. A única coisa que abandonei foi o cheiro de pólvora e o som dos tiros. Em troca, ganhei esta manhã pacífica com você. Foi a melhor escolha da minha vida. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Lucas a abraçou suavemente. Não eram mais necessárias muitas palavras entre eles. Eles podiam entender tudo apenas pelo olhar, apenas pelos batimentos do coração um do outro. Mas a paz às vezes vem acompanhada das sombras do passado. Naquela noite, Lucas teve um pesadelo. Um sonho em que seus companheiros moribundos em um navio em chamas o olhavam com olhos de censura. Ele acordou gritando. Seu corpo estava encharcado de suor frio. Calma, calma. Isabela, que dormia ao seu lado, o abraçou com força. Ela também tinha esses sonhos às vezes. As feridas da guerra ainda permaneciam nas profundezas de suas almas, arranhando-os como monstros. Eu estou aqui. Nada vai acontecer. O calor de seu corpo e sua voz suave gradualmente acalmaram os tremores de Lucas. Ele chorou como uma criança em seus braços. A única pessoa para quem ele podia mostrar sua fraqueza. Sem ela, ele não teria suportado este trauma terrível. Na manhã seguinte, os dois foram à pequena igreja da cidade. Eles não eram religiosos, mas ocasionalmente iam lá para rezar pelas almas de seus companheiros mortos e pela paz dos sobreviventes. Sob a luz colorida que entrava pelos vitrais, os dois se ajoelharam lado a lado e uniram as mãos. Suas orações não tinham som. Mas seus corações emitiam uma única voz.
Por favor, que sejamos a salvação um do outro. Dê-nos a coragem de não soltar as mãos e de caminhar juntos, mesmo nesta memória terrível. Ao saírem da igreja, o sol quente os acolheu. O céu estava incrivelmente claro e azul. Vamos voltar? Perguntou Lucas. Não, quero caminhar um pouco mais. Até a cachoeira. Eles deram as mãos e caminharam em direção a uma pequena cachoeira perto da cidade. A água que descia das montanhas era clara e transparente como um espelho. Eles se sentaram à beira da água jogando pedras e rindo como crianças. A guerra lhes tirara muito, mas também lhes ensinara o valor das coisas simples da vida. Acordar juntos, comer juntos, caminhar juntos. Eles aprenderam, através de sangue e lágrimas, o quão milagrosos eram esses momentos comuns. Eu te amo, Lucas, sussurrou Isabela, beijando sua bochecha. Eu também te amo, respondeu Lucas, beijando seus lábios com cuidado. Não foi um beijo quente e apaixonado. Foi um beijo silencioso e profundo que confortava suas almas e curava suas feridas. A vida deles não seria fácil daqui para frente. Os pesadelos do passado poderiam voltar a qualquer momento, e o mundo os lembraria constantemente das memórias que queriam esquecer. Mas eles não tinham mais